Eu quero convidar vocês a estarem conectados. Nós vamos falar sobre expectativas e respostas. Amém? O texto base que eu vou usar para isso está no Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus. E diz assim, a partir do verso 7 ao 12: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, e quem busca acha, e o que bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe a pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Eu vou dar uma de Forrest Gump. Não sei se vocês são os mais novos talvez não nem conheçam esse filme, mas tem uns antigos ali que já estão rindo. Vou ser um contador de história hoje, de histórias reais de muito significado. Como é o mês das mulheres, não me limitando somente a elas, eu quero honrar aqui a mulher, que é mãe, que é esposa, que é filha. Amém? E quero declarar que os exemplos que eu vou falar aqui, eu vou abordar mais sobre as mulheres. Não que não existam exemplos para os homens, pelo contrário. Mas para que os homens não fiquem chateados, eu vou dar um spoilerzinho no finalzinho para eles, se der tempo. Estou de olho no relógio. A nossa proposta hoje é falar acerca daquilo que nos acompanha por toda a vida. São diversas situações que nós vivemos, isso é extremamente óbvio, mas eu preciso de falar para você sobre expectativas. Expectativas diz respeito àquilo que nós esperamos ter, esperamos receber, esperamos poder participar, ouvir, sentir. Expectativa diante de algo que está por acontecer, ou que pode acontecer. É uma probabilidade, ou que você gostaria que acontecesse, mesmo não tendo probabilidade. Existem expectativas assim. Ter expectativa é bom, mas nós entendemos que ela faz com que nós nos sintamos vivos e com esperança, sempre esperando algo. Concordam comigo? Naquela expectativa, naquela coisa, vai acontecer, mas eu tenho que dizer para vocês que as expectativas também, elas podem antecipar frustrações. Quando nós as estabelecemos sem critério, sem um critério claro, ou um mínimo de sensatez e bom senso, ou quando nós as fazemos ou as temos sem planejamento estruturado, ou sem vínculo de fé. Toda expectativa espera uma resposta, e a expectativa boa é aquela que corresponda a você positivamente, aquilo que dá match, que dá conexão. Eu esperei aquilo e aquilo que eu esperava aconteceu. Essa é a expectativa melhor de todas, mas eu quero aqui exemplificar para vocês algumas expectativas. Vou colocar 3 modelos para que a gente possa desenvolver o nosso raciocínio, cada um na perspectiva que mais lhe convier. A primeira delas é em meio a uma rede de relacionamentos, que nós costumamos chamar de networking. Pessoas que esperam que os movimentos aconteçam nessa rede em seu favor. Eles podem ser motivados nas suas expectativas, no relacionamento, por uma indicação, tem a ver com relacionamento, por uma recomendação, expectativas por um reconhecimento, é o que eu mais ouço das pessoas que trabalham modelo CLT, ou por uma decisão favorável a seu respeito, alguém que lhe corresponda e diga algo que lhe será favorável, ou uma boa contraproposta de um assunto que ele está tratando, mesmo que não tenham ganhos, mas que minimize perdas. São expectativas que nós carregamos nos modelos de relacionamento que nós temos. Todo mundo comigo? A gente se encaixa nenhuma nem outra. O segundo modelo que eu quero dizer para vocês sobre expectativas é quando essas estão dentro de um planejamento criterioso. Quando a gente fala de planejamento criterioso, estou com a boca seca, que eu já preguei para o pessoal de Salvador já às 16 horas. Aleluia. Nós olhamos então o quê? Quando o planejamento é criterioso. Opa, nós temos metas traçadas, nós temos métricas,
elas estão devidamente estabelecidas, e os mais velhos vão lembrar aqui com aquele famoso critério de estabelecimento de metas SMART, né? Metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, realistas e temporais. Ou então você usando métodos inteligentíssimos, técnicas analíticas de previsibilidade, como muitos aqui que vocês que trabalham com esse tipo de cenário. Vou estabelecer um cenário conservador, um cenário moderado, um cenário mais arrojado. Eu vou usar um 5W2H, vou usar Ishikawa, vou usar QFD, Quality Function Deployment, para desdobrar a questão de qualidade. Eu vou usar um monte de coisa, matriz SWOT, enfim. Vou usar de tudo que eu posso para fazer com que esse planejamento funcione e as minhas expectativas sejam atingidas. Você nunca fez um planejamento, mesmo de uma coisa menorzinha do que essa que eu falei, para atingir os seus objetivos? A gente planeja para atingir essas nossas expectativas. E quando a gente faz tudo isso aqui, a gente fala: eita glórias, tem que dar certo. Fiz tudo certo, está tudo planejado, está tudo encaixado, tem que dar certo. Mas nem sempre dá. Quando elas são vivenciadas pela fé, é o terceiro aspecto. Eu tenho expectativas, mas quando elas são vivenciadas pela fé, e a Bíblia diz aqui em Hebreus 11:1, eu não sei se o versículo vai ser posto, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Isso é tremendo, e agora eu vou dizer para você: não tem como errar, não tem erro. Mas eu preciso fazer uma adversativa. Nós não podemos ter uma fé perversa. O que é isso, pastor? Significa que tudo o que nós desejamos e pedimos tem que estar consoante, tem que estar alinhado com os princípios de Deus. Pessoas podem crer no que desejarem, podem crer no que quiser, e até de forma sincera, porém com motivações erradas. Apenas a fé que for legitimada pela palavra de Deus trará respostas de Deus. Muitos se frustram com sua fé quando as respostas não correspondem ao seu desejo ou não foi do jeito que queria. Muitos até brigam com Deus, ficam distante dele. Enfim, deixa eu retomar aqui porque o computador criou vida própria. Mas por que isso? Por que eu mencionei a fé perversa? Porque muitas vezes nós queremos tantas coisas que nós perdemos a medida e queremos passar até na frente de Deus. Não sei se isso já aconteceu só comigo, mas se tiver alguém aí que quiser compartilhar comigo essa mesma sensação, eu estarei à disposição. Tiago diz que: de onde vêm as guerras, contendas entre vós? Porventura não vem disso dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, logo matais e invejais e nada podeis alcançar, logo combateis e fazei guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. É disso que eu estou falando. Mas também Tiago escreve no capítulo 1, do verso 5 ao 7, ora, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça para Deus, ou peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lhes censura, não lhes impropera, e lhes será dada, lhes será concedida. Mas ele reforça no versículo 6, peça porém com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. E aí ele fecha no versículo 7 dizendo: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Eu estou citando esses versículos para vocês que potencialmente nós podemos estar falando para Deus pedidos que nós temos do nosso coração, desejo de conquista, desejo de realização, e podemos inclusive fazer esses pedidos de forma equivocada e não receber, e recebemos então uma frustração muito grande. Significa que este é o tempo oportuno para nós comunicarmos essas perspectivas com a igreja, quando nós recebemos uma visão profética, pela qual nós devemos lutar durante esse ano, que é a visão de reconstrução. Amém? As nossas experiências não definem Deus. Muitas pessoas sentem-se frustradas com Deus e creiam. Nós não vamos criticar essas pessoas, mas vamos entender a sua dor, vamos entender até talvez a sua falta de conhecimento sobre a bondade de Deus, e isso é diferente para cada um de nós.
dado ao nível de experiência e de entrega que cada um tem com o seu Deus, na sua comunhão com Ele. Há aqueles que não se conformam, por exemplo, com o luto. Isso é muito doloroso, eu já passei por vários, meu pai, minha mãe, amigos, parentes, primos, pessoas queridas. Não se conformam porque Deus tirou deles o que mais amavam e não entendem que Deus não tirou deles, mas Deus levou para si. Por direito, Deus é Criador e Senhor, e Ele tem o direito de tomar para si, no seu tempo, aquilo que lhe pertence, porque o nosso amor é muito egoísta. E eu estou falando com propriedade, eu não gosto dessa fala, mas eu vou dizer, com lugar de fala, se é que vocês me entendem. Muitas vezes nós somos egoístas no nosso amor, no nosso sentimento de posse, e é difícil conviver com essa dor e aceitar mesmo que a perda aconteça. Nós temos que entender que Deus é sempre bom. Por que eu falei de perda? Porque a nossa expectativa era a vida. A nossa expectativa é que a cura viesse. A nossa expectativa é que a pessoa saísse andando do hospital e fôssemos logo para uma pizzaria ou para uma churrascaria comemorar. A nossa expectativa era comemorar o próximo Natal, o próximo aniversário, mas não vai rolar, porque Deus é Senhor, mas Ele não deixou de ser bom. Eu estava preparando a mensagem, eu procuro ser obediente a Deus. Quando eu estou preparando a mensagem, eu não fico cavucando aqui ali, eu falo assim, o que o Senhor quer que eu fale? E eu me coloco dessa forma diante de Deus. Não fico preocupado se vai ser uma pregação brilhante, se vai ser uma pregação assim ou assado, se ela vai ser elogiada, mas eu tenho a preocupação de que Deus fale ao coração de quem Ele quiser. E às vezes Deus vai usar daquilo que te dói, daquilo que te marcou para fazer isso. Deus me permitiu viver uma experiência muito ruim na minha vida. Eu fui traído covardemente por um amigo por uma pessoa que eu considerei amigo, que eu abri as portas para ele. E Deus me mostrou em revelação, em visão, junto com outro pastor, estava em Belo Horizonte, o que ele estava fazendo, como estava fazendo e de que forma que estava agindo. E Deus nesse dia me deu uma palavra de juízo para entregar para ele, e eu tive muito medo. Nunca tinha acontecido aquilo comigo. Mas ao mesmo tempo que Deus me entregou a palavra, Deus disse, você vai cuidar dele. E eu não entendi absolutamente nada, mesmo sabendo da traição, das mentiras, dos enganos, dos rolos. E o Senhor me deu uma palavra, Salmo 55, 12. Pois não é o inimigo que me afronta, então eu poderia suportá-lo. Nem o adversário que se exalta contra mim, porque dele eu poderia me esconder. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Nós conversávamos e juntos, tranquilamente, íamos em companhia e andávamos para a casa de Deus. Deus deu a oportunidade, não digo que foi fácil, mas Deus mandou fazer, eu fiz tudo que Deus mandou, que estava no meu alcance, sabendo que Ele continuava me apunhalando pelas costas. Infelizmente, de coração, a palavra de juízo de Deus se cumpriu, e Deus o recolheu. Eu fiquei muito triste, com sinceridade, mas sem peso de consciência por ter feito o que Deus me mandou fazer, porque eu sei que eu também sou imperfeito. Mas o interessante não é só essa história, o interessante é quando eu fui ao velório, porque eu falei aqui de perda, de luto. Deus mandou me entregar a mensagem para sua mãe, o velório era a 300 quilômetros da minha casa aproximadamente, e eu cheguei lá ainda pela madrugada, a mãe dele se apresentou, e eu a chamei e falei, Deus mandou te entregar uma palavra. Gente, não é fácil entregar uma palavra para uma mãe em luto. E o versículo que Deus me deu foi muito simples e direto, sem muitos comentários. Perece o justo, Isaías 57, 1. Perece o justo, e não há quem se importe com isso. Os homens compassivos são arrebatados, mas não há ninguém que entenda, pois o justo é arrebatado, ele é levado antes da calamidade, ou antes que o mal o apanhe. Quando eu disse essa palavra, essa mulher, ela sentiu com a cabeça, começou a chorar, e assentiu com a cabeça, e ela disse, eu sei, meu filho, eu orei, e pedi a Deus, que levasse meu filho. Foi muito forte ouvir isso. E não deixasse que ele se perdesse para sempre. Eu sabia da situação, ela sabia o que eu já sabia,
E eu não sabia que ela sabia, mas Deus sabia e queria que eu soubesse que a mãe sabia. Deu para vocês entenderem? Muitas vezes Deus está trazendo um livramento de uma perda maior, irreversível, e nós não conseguimos ver, mas Ele vê. Porque Ele diz em Isaías 55:8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto que a terra, e assim os meus pensamentos, os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Eu entendi que Deus não perde nenhuma oportunidade, Ele sempre acrescenta, mesmo que seja na dor, mesmo que seja nas perdas, mesmo que seja nas frustrações, Ele nos dá a chance de sermos usados como canais de bênção na vida de outras pessoas. Pessoas que serão alcançadas, pessoas que serão confortadas em uma dor, porque Ele cuidou da nossa dor, da nossa tristeza e da nossa frustração. Naquilo que você mais foi provado, mais machucado ou ferido, Deus vai te usar. Você consegue compreender isso? É difícil pedir que levante a mão quem quer passar por isso. Eu vou poupar vocês dessa exposição. 2 Coríntios capítulo 1, versos 3 e 4 diz, e é aqui que Ele nos ensina: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, o Deus que nos consola em toda a nossa provação ou tribulação. Mas aqui Ele revela o propósito. Para quê? Para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela mesma consolação com que nós somos consolados por Deus. A sua dor vai ser lenitivo para a dor de alguém. Você consegue compreender isso? Quando nós falamos de expectativas e respostas, muitas vezes nós não compreendemos o que Deus quer fazer. Mas o nosso foco hoje aqui é compartilhar rapidamente. Eu não vou pregar um texto completo, então fique conectado. Eu vou falar pequenos briefings de histórias bíblicas, que algumas, aqueles que talvez sejam mais velhos, conheçam melhor. Os mais novos talvez não conheçam todos os detalhes, mas eu quero apontar a relação de expectativas e respostas que estão dentro dessas histórias, quando nós nos apresentamos diante de Jesus, sem nenhuma expectativa. Somente com a nossa necessidade, com o nosso desejo contido e muitas vezes silencioso. A expectativa pode estar dentro de você sem ter sido verbalizada, apenas Deus sabe. Eu quero afirmar para você que Deus está vendo cada instante que você está vivendo. A mulher chamada Agar fugiu de Sarai porque ela foi humilhada, a própria mulher que pediu que Abrão levasse a escrava para lá e tivesse um filho com ela, e depois a mulher engravidou e ela ficou brava e falou, e agora a mulher está me humilhando, o que eu faço? Abraão falou, se vira, faz o que você achar que tem que fazer. E ela humilhou aquela mulher, e Agar agora sai fugida, grávida, para um deserto, e com certeza ela não ia sobreviver, e ela começa a chorar do lado do poço, e o anjo do Senhor aparece para ela. Não vou contar a história, senão vai ser mais um tópico da pregação. Mas o interessante é que esse lugar onde ela estava passou a se chamar em hebraico Beer Lahai Roi, que significa o poço do Deus que me vê. Todos nós temos de Deus um lugar como esse, onde Deus nos vê. Quando parece que tudo acabou, quando parece que não tem jeito, quando parece que não tem mais esperança de restauração, de reconstrução, de restituição, Deus diz para você, é hora de reconstruir, é hora de fazer de novo. O nosso foco está no convite do Restart, da IA Conference. Reinicie, recomece, confie. Esse tema e é tão importante que vai conectar com a reconstrução, que é a palavra de profética, que é a visão para o ano de 2024. Briefings que nos inspiram a construir.
O primeiro briefing eu vou falar sobre expectativa de acesso, e eu vou falar sobre duas mulheres muito rapidamente. Conecte com minha fala que eu sou meio ligeiro. A mulher cananeia. Quem era a mulher cananeia? Uma mulher gentílica de origem sírio-fenícia, sem direito ao pão dos filhos, sem direito à bênção dos filhos de Israel. E Jesus estava por oportunidade passando ali em Tiro, e ela vem desesperada atrás dele gritando, porque a sua filha estava terrivelmente endemoniada. Queridos, de endemoniado já é triste, terrivelmente endemoniado, eu nem imagino como seja. Ela corre atrás de Jesus para lançar mão da possibilidade de receber uma bênção, das migalhas da mesa que se recebe do pão dos filhos. Ela queria libertação completa para sua filha, e muitos que entraram aqui vieram buscando libertação para os seus filhos. Ela queria uma validação da sua fé, e o texto diz em Mateus 15: ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, provinda daquelas cercanias, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que a minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu. Expectativa sem resposta. Não lhe respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele os discípulos, que já estavam incomodados, rogaram: mestre, dizendo: despede-a. O Senhor cura todo mundo, despede essa mulher, porque ela vem clamando atrás de nós. Lutava com clamor para ser ouvida e atendida. Expectativa, mas com uma garra, com desejo de ir receber aquilo que buscava, lutando por sua filha. Em Mateus 15, 24, respondeu-lhe então ele: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e o adorando disse: Senhor, socorre-me. Ela adorou, ela se humilhou, e ele porém respondeu: eu não posso dar o pão que é dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas ela disse: sim, Senhor, eu entendo, eu reconheço que eu não tenho mérito, que não é para mim, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E ela tinha expectativa que o pão era do céu, e mesmo que ela comesse somente as migalhas, um pouquinho seria o bastante. Mateus 15, 28, Jesus lhe responde e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Expectativa e resposta, conectados por uma atitude de fé e de humildade. A segunda mulher nesse panorama, nesse acesso, nessa expectativa de acesso, era uma mulher que estava à margem da sociedade, a mulher samaritana, que recebeu a revelação do próprio Messias, da boca dele. Era um encontro improvável pela lógica humana, mas Jesus declarou no texto que eu vou ler para vocês que era necessário passar por aquele lugar. Era improvável o encontro, era improvável pelo local, era improvável pelo horário, era improvável pela personagem, era improvável pela forma de vida que aquela mulher vivia. E aquela mulher vivendo uma vida da qual ela se envergonhava, e por isso ela estava ali no poço, naquele horário impróprio, com o sol a pique, para não ser importunada e envergonhada pelos comentários e julgamentos que com certeza ela enfrentava. O texto diz em João 4, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário, era-lhe no singular, para Jesus, necessário passar por Samaria. Achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois cansado da viagem, sentou-se assim junto ao poço, perto do meio-dia. Veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Disse-lhe então a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Amém? Ela estava surpreendida. O que é isso? O que está acontecendo aqui? Um homem judeu me dirigindo a palavra, um encontro casual? Não, um encontro preparado por Cristo. Ela tinha essa expectativa no coração dela? Não. Era uma mulher que estava aí no meio-dia tirar água, porque ela não queria encontrar com ninguém, e muito menos com um judeu para conversar com ela. Nessa conversa cheia de revelações, a exposição da sua vida cheia de erros e de pecados, mas somente diante de Jesus, não para uma plateia, só ela e Jesus.
expunha a vergonha que a fazia estar naquele lugar, naquele horário, daquela forma, escondida, longe dos olhares, mas agora diante do olhar de Deus. João 4,16 diz que Jesus vai e chama o teu marido. E ela respondeu, a mulher respondeu, isso que faz parte das revelações: não tenho marido. E Jesus disse: você disse bem, você não tem marido, porque 5 você já teve, e o que agora tens não é teu marido. Isso você disse com verdade. E aí a mulher foi aguçada numa coisa que estava dentro dela, e ninguém sabia: o desejo por ouvir a Deus. E ela disse: Senhor, vejo que és profeta. Por uma palavra que mostrou a exposição da sua vida, ela viu que ele era profeta, que ele vinha da parte de Deus, e isso lhe chamou a atenção e aguçou a sua expectativa. E ela se abriu para ouvir mais daquele que ela não conhecia, mas que a conhecia muito bem. João 4,20 e seguinte diz que nossos pais adoraram nesse monte, ela dizendo para ele da vida espiritual: e vós dizeis que é em Jerusalém que é o lugar de adorar. E Jesus disse para ela: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Deus é espírito, é necessário que o adorem em espírito e em verdade. Replicou-lhe a mulher: eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. Expectativa: quando ele vier, ele vai me falar, ele vai me ensinar, ele vai me mostrar todas as coisas. E Jesus diz para ela: sou eu que falo contigo. Você está esperando, sua expectativa está no futuro. A sua expectativa está procurando num lugar distante que você não vê, e ele está diante de você dizendo: sou eu que falo contigo. Muitas vezes Deus vai vir com uma roupa que você não conhece, num corpo que você não reconhece. Não é o pastor famoso que você gostaria de falar. Ele pode colocar uma pessoa simples na tua presença, mas ele será a boca de Deus, e ele vai falar: sou eu que falo contigo. João 4,28, ele continua dizendo: deixou por aquela mulher aquele cântaro, agora esquece a água, deixa tudo para lá, nada mais importa. E agora ela volta correndo para a cidade, no meio daqueles homens. Que homens? Uai, ela não estava escondida no poço meio-dia para ninguém ver, para ninguém falar, para ninguém bater foto, para ninguém tirar selfie. E agora ela volta correndo para o meio da cidade, larga tudo, larga cântaro e fala: pessoal, eu encontrei um cara que me contou tudo que eu tenho que fazer. O pessoal fala assim: mas conta uma novidade para a gente. Porque ele era judeu, era um estranho, ele nunca me viu, ele sabia de tudo da minha vida. Porventura ele não é o Cristo? Todo mundo viu, não é possível. Foi todo mundo encontrar com Jesus. Que resposta! Primeiro, sem nenhuma expectativa de encontrar ninguém, depois é aguçada pelo profético, a sua expectativa pelo Cristo é acesa. Ele responde para ela: sou eu. E agora ela sai para anunciar, já esquecendo a vergonha que ela sentia da sua própria vida. Que resposta de alguém que estava andando secretamente para tirar água sem ser vista. Foi vista pelo próprio Deus e foi impactada pelo Cristo, ele mesmo anunciando sobre si, para que ela pudesse ser uma mensageira para aqueles que a criticavam. Da mesma forma que Agar no poço de Beer-Lahai-Roi, essa mulher no poço de Jacó encontra com o Cristo. O segundo aspecto, eu quero falar sobre expectativa de cura. Expectativa de acesso, expectativa de cura. E aqui nós temos a mulher do fluxo de sangue, a mulher que via esvair todos os seus recursos e a sua saúde durante 12 anos, se sentindo imunda, se sentindo incapaz, sem forças, distanciada dos familiares pela força da lei de Moisés, que separava os impuros, sem esperança, porque ninguém podia fazer mais nada por ela. Mas ela ouve falar de Jesus e surge uma expectativa, movida por uma determinação de fé, que ela dizia: se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E o texto de Marcos diz, capítulo 5, 24 seguintes: Jesus foi com ele e o seguia com grande multidão que o apertava. Estava indo com Jairo aqui, o texto refere-se a isso. Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia, e que tinha sofrido bastante na mão de muitos médicos, e despendido tudo quanto possuía, sem nada aproveitar, antes ainda pior,
tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe o manto, porque dizia: se tão somente tocar-lhe as vestes, ficarei curada. Ela ouve a palavra, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ela é impulsionada pela palavra, ela é despertada pelos contos, pelas histórias de Jesus, pelo que ele vinha fazendo. O seu coração se move e gera uma expectativa, e ela fala: eu vou entrar no meio da multidão, mas eu vou tocar em pessoas, mas eu estou imunda, conforme a lei, e se eu me abaixar, fraca do jeito que eu estou, para tocar na orla da veste dele, eu posso ser pisoteada. E se eu tocar e for descoberta, eu toquei num rabi, e eu estou imunda, eu posso ser apedrejada. Mas a expectativa de fé era mais forte. Ela diz: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. E apesar de tantos medos, de tantas questões, ela tocou em Jesus. Marcos 5,29 diz que imediatamente cessou a sua hemorragia e sentiu do seu corpo estar curada do seu mal. Expectativa e resposta conectados com uma atitude de fé. Amém? Terceira expectativa de libertação. Muitas vezes eu estou no chat do culto, eu assisto o culto online, então ficou meu telefonezinho na mão ali. Às vezes os irmãos podem até não entender, mas é isso que eu estou fazendo, assistindo o culto aqui e o culto lá. Amém? E muitas pessoas pedindo oração por libertação, por cura, e a gente recebe pedidos assim sempre. E aqui, nessa expectativa de libertação, eu vou falar da mulher encurvada e de uma outra mulher. Essa mulher estava 18 anos encurvada, corcunda, segundo o que Jesus disse, ela estava presa por Satanás. Queridos, eu quero que vocês prestem atenção. Ela frequentava a sinagoga, vou usar uma terminologia local e atual. Ela frequentava a church. Não vou falar da igreja dos outros. Ela frequentava a igreja, ela estava sempre nos cultos, mas ela era escrava de Satanás. E ela estava no meio do culto, todo culto, mas para todo mundo aquilo era normal. Até que Jesus chega com seu olhar de compaixão, porque Jesus se importa. E ele rompe com o silêncio da normalidade, ele rompe com o silêncio da indiferença religiosa e libera uma palavra de cura. E o texto diz em Lucas 13 e 11 seguintes: estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, que havia já 18 anos e andava encurvada, e não podia de modo nenhum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs-lhe as mãos, e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Ele se levanta contra o olhar da indiferença, o olhar da normalidade, o olhar religioso. Quando você entra e sai do culto e não diz nem bom dia nem boa tarde para ninguém, você está com pressa porque você veio com pressa para o culto e tem pressa de sair da presença dele e não tem pressa de ter comunhão com o corpo dele. E as pessoas passam na sua frente ou estão sentadas do seu lado e você nem se importa. Mas Jesus se importa. Mas os religiosos reclamaram, murmuraram, reclamaram, ao invés de celebrar a cura daquela mulher que foi liberta e falar: aleluia, glória a Deus, a mulher está curada, que bom. Não, eu vou reclamar que o som está alto, eu vou reclamar que a luz está baixa, eu vou reclamar que não sei o que lá, eu vou reclamar que a cadeira não estava confortável, eu vou reclamar que sentaram no meu lugar. Os religiosos, eles não veem os milagres, eles não veem a presença de Deus, eles não veem a manifestação de Deus, eles não sabem que nós estamos aqui para cultuar a Ele, e não apenas para receber, e eu vou apenas reclamar mesmo vendo milagres na minha frente. Lucas 13:15 diz: respondeu-lhe porém o Senhor: a esses hipócritas, no sábado não se desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi e o seu jumento para levar a beber, e não deveria ser solta dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, que está há 18 anos presa por Satanás, além de qualquer expectativa. Ela entrou na sinagoga do mesmo jeito que nos outros sábados.
Ela entrou sem esperança que alguma coisa diferente acontecesse, mas ela não deixou de ir na igreja. Alguma expectativa tinha dentro dela, eu não sei qual, mas eu vou dizer que além de qualquer expectativa, ano após ano, culto após culto, sábado após sábado, nada acontecia. Talvez ela dissesse: eu acho que eu devo me conformar com o meu destino, deve ser o que Deus reservou para mim, até que se encontrou com aquele que tem todas as respostas. Talvez seja a sua figura frequentando a igreja, a church há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, há 2 anos, esperando alguma coisa de Deus e nada acontece, mas você continua aqui. Mas eu quero dizer que esse Jesus está aqui, Ele está aqui, e Ele pode te alcançar. Nessa questão da expectativa de libertação, vou falar de Maria Madalena, dominada e escravizada por 7 demônios, e o texto diz em Lucas 8, logo depois disso andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e iam com ele os 12, bem como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído os 7 demônios. A sua história era de uma mulher possuída por demônios, e agora ela é uma história de uma mulher seguidora de Jesus, fiel e agradecida, da expectativa de uma vida destruída para uma vida transformada e relevante, a primeira a ver Jesus ressurreto. Quantas pessoas olharam para ela e disseram: não tem jeito, é desse jeito aí para pior. Mas ela tinha dentro dela o desejo, a expectativa da libertação, e o Deus que te enxerga por dentro enxergou Maria Madalena por dentro e falou: eu te liberto, minha filha. Talvez seja uma compulsão, seja uma adicção, seja um domínio no seu corpo, talvez um domínio nas suas emoções, talvez uma dor que você não consegue desvencilhar, talvez um perdão que você não consiga liberar. Os demônios prendem através deste lugar. Não deis o lugar ao diabo, e o Senhor está dizendo: eu estou aqui para te libertar. Tem expectativa de libertação, porque eu sou o libertador. Em Marcos 16:9 ele diz: ora, havendo Jesus ressurgido cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente para quem? Para ela. Não foi para Pedro, que andou sobre as águas, não foi para João, que colocou a cabeça no seu peito, não foi para Tiago, que compunha os 3 que foram para o monte da transfiguração, mas foi para Maria Madalena, aquela do qual ele expulsou 7 demônios. Por que eu coloquei o texto aqui? Porque temos expectativa sim, de acesso a Deus pela libertação. A quarta expectativa é a expectativa do perdão. E aqui aparece mais uma mulher, que é a mulher chamada adúltera, a mulher que foi pega em flagrante adultério no próprio ato. A condenação dela era certa, a morte estava às portas, era imperdoável, não tinha mais jeito. Não tem mais jeito para mim, já era. João 8,3 diz que os escribas e fariseus trouxeram essa mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio, disseram ao mestre: essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e a lei de Moisés mandou que elas sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? O que esperar quando nós somos descobertos? Esse é um caso inédito? Não. O que esperar quando nós somos descobertos? Quando o nosso pecado agora já não é mais um segredo guardado a 7 chaves. Quando pecar era permitido, era prazeroso, e aí até que foi descoberto e exposto. Porque a lei de Satanás pode pecar à vontade, desde que ninguém saiba. E é por isso que muita gente, dentro da igreja, continua vivendo como um mundano e querendo receber as bênçãos de Deus. Não vai. O máximo que você vai ser é um frequentador de igreja. Deus não compactua com o pecado, mas Ele está pronto para perdoar o pecador. João 8,7, ele continua dizendo que Jesus estava ali, mas os religiosos insistiam. Gosto de sangue na boca, faca nos dentes, sangue nos olhos, aquelas expressões que a gente vê por aí, tá? É só para dar um reforço. Eles insistiam com Jesus, perguntando para ele, e ele se endireitou e disse: aquele que dentre vós não está sem pecado,
seja o primeiro que lhe atire pedra contra ela. E endireitando-se Jesus e não vendo mais ninguém, além do que a mulher, disse-lhe: onde estão seus acusadores? Todos vocês conhecem, por isso falei que são briefings. Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Da expectativa da morte para a vida como resposta, para a segunda chance, para recomeçar, para o restart, a segunda chance para reconstruir. Vá e não peques mais. Não tem como ter resposta nesse nível de expectativa e voltar para a mesma vida. Expectativa de recomeço. A viúva de Naim e seu filho. Vou falar de duas pessoas. A primeira, eu vou falar de uma nova chance de vida. A viúva de Naim caminhava com um cortejo fúnebre, acompanhando ali o seu filho único morto. Jesus sabia da dor da perda, porque ele também era unigênito. Ele era filho único. Ele tinha como se identificar. Ser viúva naquele tempo era muito desafiador. Ficar sem marido e agora sem o seu filho único era desesperador. Significava ficar sem cuidado, sem proteção e sem sustento. Jesus não se conformou em apenas chorar com aquela mãe, pois Deus é pai de órfãos e juiz de viúvas. Salmo 65, 8, se você quiser conferir. Eu não vou me conformar com o sofrimento, que é muito fácil eu me unir às carpideiras, que eram aquelas mulheres que eram contratadas lá naquela época. Não é só os teatros que tem aqueles caras que ficam batendo palma, não. Lá tinha as carpideiras também. Vamos chorar junto, vamos aqui fazer o papel de quem chora com quem chora. Jesus não se conformou com isso. Apesar de ser uma tradição, de uma prática, e tinha gente ali que nem era próximo, que ia chorar junto, fazer parte do cortejo. Jesus devolve o filho para ela, com uma resposta de súbito, parando o cortejo fúnebre, muito além das expectativas que qualquer um poderia ter. Lucas 7,12 diz que quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de uma mulher que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela. Estou achando que vocês colocaram um versículo que eu nem cheguei nele ainda. Vamos lá. Então, chegando-se, tocou no esquife, e quando pararam os que o levavam, disse ao moço: a ti te digo, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à mãe. Mas eu quero voltar no versículo 13, por favor. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela. E ele disse para essa mãe: não chores. Muitos de nós, quando estamos sofrendo, escutamos pessoas querendo se identificar com a nossa dor, mas o máximo que eles podem dizer é: não chore, isso vai passar. E muitas vezes nós ficamos chateados como ouvimos isso, mesmo sabendo que a pessoa tem a melhor das intenções de nos consolar. Mas Jesus não se conformou, e ele devolveu o filho para a mãe. Jesus não vai devolver os filhos de todas as mães, mas ele disse para você que está numa situação como essa: não chores mais, recomece. O segundo personagem desse briefing é Zaqueu. Aí os homens achou que eu não ia falar nada para vocês. Recebam, o chefe dos publicanos. A expressão publicano, telonai no grego, significa coletores de tributos, de taxas, destinados ao Império Romano. Eram pessoas que eram contratadas, chamados publicanos, que cobravam os impostos dos seus compatriotas. Eles eram odiados pelos judeus.
Eles espoliavam o povo, porque tinham cobranças que eram indevidas, injustas, faziam abusos, tinha corrupção. E eu quero dizer para vocês que se naquela época houvesse uma lava-jato, o nome de Zaqueu estaria com um codinome na lista. Porque infelizmente no Brasil perdeu-se a vergonha. Zaqueu era desonesto, mesmo sendo funcionário público de Roma. Era ladrão, usurário, cobiçoso, desleal e infiel à lei. Nada diferente, prestem atenção, do que hoje em dia nós vemos aqueles que sonegam imposto, que adulteram documentos fiscais ou os escondem, os omitem para ampliar os seus ganhos com o que não é de seu de direito, com aquele que burla o imposto de renda com recibos forjados. Vamos falar mal de Zaqueu? Há outros ainda que querem com a sua justiça própria advogar em sua causa, porque têm interesses pessoais, mas se esquece o que fala Tiago, capítulo 1, verso 20, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Esquecem-se também o que Paulo fala em Gálatas 6,7, não vos enganeis de Deus, Deus não se deixa escarnecer. Em outra tradução que eu prefiro diz, Deus não se zomba, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. Existe uma lei de reciprocidade espiritual, porque sementes brotam, sejam elas boas, sejam elas ruins. Zaqueu tinha uma expectativa. Zaqueu queria ver Jesus, mas dificilmente, pelo seu currículo vasto, a sua capivara, ele não imaginaria que um rabi desse atenção para ele, ou quisesse qualquer coisa com ele, se misturasse com ele. Lucas 19,5 diz, vou ler rapidamente, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, ele estava em cima de uma árvore, porque importa que eu fique hoje na tua casa. E ele desceu com toda a pressa e recebeu com alegria. Ao verem isso, os religiosos, de novo, murmuraram dizendo, entrou para ser hóspede na casa de um homem pecador, que novidade. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor, ei Senhor, que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. Disse Jesus, hoje veio salvação a essa casa, porque este também é filho de Abraão. Significa que esses perdulários, esses corruptos, seja da época de Jesus ou seja da nossa época, no nosso país chamado Brasil, eles precisam de uma oportunidade de conhecer o Cristo. Eles precisam de ter uma oportunidade de serem libertos da cadeia de Satanás e de Mamon, porque Jesus veio morrer por eles também. Eles também são herança de Abraão, conforme diz Gálatas, que aqueles que são da fé, esses são os filhos de Abraão. Eu imagino agora Zaqueu aos gritos de alegria dizendo, eu não vou perder essa oportunidade, eu vou recomeçar, restart, eu vou reconstruir a minha história, mas eu tenho que começar de algum lugar, e eu vou construir sobre a palavra que eu recebi do mestre. O último briefing, para que eu não exceda meu horário, que eu me comprometi a, vocês veem pela rapidez que eu leio, expectativa de intimidade. Lucas 10:38, ora, quando iam um caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Maria o recebeu em sua casa. Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés de Jesus, do Senhor, ouvia a sua palavra. Duas irmãs amadas de Jesus, com expectativas diferentes e respostas diferentes. Maria, irmã de Marta e de Lázaro, uma mulher que era chamada de a pecadora, teve uma atitude criticada pela sua irmã. Maria escolheu estar aos pés de Jesus. A expectativa dela era de ter um aproveitamento daquele tempo de qualidade com Deus. Cada um pensa diferente. Ela não se prendeu a nada mais. Não importava, não imaginava, na verdade, que ela poderia ouvir do mestre a seu respeito alguma coisa tão expressiva como ela ouviu. Mas a sua irmã, no mesmo cenário, na mesma casa, talvez no mesmo ambiente, eu não sei como eram as casas lá, trabalhava intensamente para buscar agradar ao mestre. Pediu a Jesus de forma incisiva que repreendesse a sua irmã, e que fosse pedido a ela que saísse dali, do lugar que ela escolheu,
para poder ajudá-la, porque parecia o mais correto, o mais certo a se fazer. Queridos, muitas vezes nós podemos ter um tempo com Jesus e procuramos outras ocupações menos valiosas. Muitas vezes nós agimos assim. Queremos pensar muitas vezes no lugar de Deus, como se Ele fosse fazer exatamente o que nós decidimos fazer, por Ele e para Ele. Se Deus estivesse no meu lugar, Ele faria exatamente isso, e não é assim. Nós temos expectativa de receber de Deus cumprimentos pelo nosso serviço, pela meritocracia e não pela graça, e não discernimos o que é de maior valor. Lucas 10:40, finalizando. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço. Quantas vezes nos ocupamos com coisas secundárias? E aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com tantas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou apenas uma. E Maria, a sua irmã, ela escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Nossa expectativa de maior intimidade sempre terá uma resposta de Deus, pela sua presença. Ouse nessa expectativa e se exponha ao seu Deus, porque a Bíblia diz que Ele quer te ouvir. Em Salmo 17:6, diz: falarei ao Senhor, porque Ele quer me ouvir. Por que foram feitos tantos briefings rápidos de várias histórias? Porque o Senhor falou ao meu coração: naquele lugar vai ter várias pessoas que vão se identificar com um ou com outro desses briefings. São pessoas que estão procurando acesso, são pessoas que estão procurando cura, são pessoas que estão procurando libertação, são pessoas que estão procurando intimidade, são pessoas que estão se expondo, querendo libertação na alma, libertação no corpo, libertação na vida. Pessoas querendo intimidade, pessoas querendo recomeçar, pessoas querendo perdão e que acham que já não tem mais jeito. Se a sua expectativa, querida, é essa, eu quero dizer para você que Jesus está aqui. Qual é a sua expectativa ao entrar aqui hoje? Do que é que você precisa? Jesus não mudou, Ele está vivo e Ele está aqui. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Você pode ter a sua expectativa atendida e superada, ou pode ter uma resposta de Deus além das suas expectativas. Feche os seus olhos, por favor. Eu sei que nós temos uma igreja heterogênea, temos muitos visitantes, temos pessoas que talvez tenham entrado aqui pela primeira vez, pessoas que já entregaram as suas vidas para Jesus e entendem o que isso significa, e talvez pessoas que jamais tenham entregado as suas vidas para Jesus e talvez nunca tenham ouvido um convite como esse. Mas o que o Espírito Santo nos orienta a fazer é estender a você a oportunidade. Se você se identifica em um desses cenários onde você precisa de cura, libertação, transformação, acesso e comunhão ao Pai, você precisa de um recomeço, você precisa de um perdão, ou você está na iminência de tirar a sua vida e dizendo: não tem mais jeito, aqui está o Deus do recomeço, aqui está o Deus da nova oportunidade, da nova chance, e Ele está dizendo para você: eu quero você, eu quero você, eu esperei por você neste culto, e você tem agora a oportunidade de se encontrar comigo. Eu quero fazer um convite para você que nunca entregou a sua vida para Jesus. Se você entendeu que Ele é o Deus das possibilidades, o Deus que nos diversos exemplos que foram citados aqui, você se encaixa em um deles, você percebe que você precisa dEle. Eu quero te pedir que com muita coragem levante uma das suas mãos, por favor. Aleluia, Deus seja louvado pela sua vida, Deus seja louvado pela sua vida, Deus seja louvado pela sua vida. Mais alguém, levante sua mão com coragem, queridos, por favor.
É um tempo de honra. Eu quero que a igreja fique com os olhos fechados. Mais uma irmã aqui do lado, louvado seja Deus. Por favor, você que levantou as suas mãos com muita coragem e com muita alegria, venham aqui. Irmãos da consolidação, por favor, acompanhem, se aproxime deles para facilitar a chegada. Levante a sua mão para que alguém se aproxime de você, por gentileza. Vocês que levantaram as mãos, se você abaixar suas mãos agora e não levantar, você dificulta a minha vida. Nós queremos orar com você, amém? Querido, você que viu alguém do lado levantando a mão, ajude ele. Por favor, em nome de Jesus, venha aqui, que a igreja aplauda o Senhor, aleluia. Glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor. A Bíblia diz que, pode chegar aqui, querido, bem pertinho. A Bíblia diz que há festa no céu quando uma pessoa se arrepende, quando a pessoa entende a mensagem, se chega a Ele. Louvado seja Deus. Vamos exaltar mais, queridos. É pouco. Vamos aplaudir o Senhor, vamos adorá-lo. Chega mais para cá, por favor, por favor, por favor. Chega lá mais para cá, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós exaltamos a Deus pela vida de vocês. Nós esperamos que essa palavra produza fruto no coração de vocês. Esse é só o começo. Nós vamos estar aqui para ajudar vocês, para apoiar vocês, para tirar dúvidas, para orar com vocês. Amém? Mas nesse momento o mais importante é a oração de entrega. Muitas vezes nós fazemos uma oração e nós não entendemos o quanto que Deus está nela. Eu me converti há 43 anos atrás. E quando você levanta a mão para Deus, você não vê nenhuma mão aparecendo para segurar na sua. Não vai ver. Mas eu quero te garantir que Ele segurou. Amém? Nós não andamos pelo que nós sentimos, pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. E a palavra de Deus disse: com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e no teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. Quero que vocês fechem os seus olhos e repitam uma oração comigo. Amém? Digam assim: Senhor Deus, eu entrego a minha vida totalmente a Ti. Eu aceito a Jesus Cristo como meu Senhor e o meu Salvador. Eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus inúmeros erros. Eu renuncio a toda aliança do passado, a qualquer pacto que eu tenha feito que não seja contigo. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero viver para o Senhor todos os dias da minha vida. Me ajude nesta caminhada. Eu te agradeço por tudo, e Deus, eu te recebo como meu Pai e todos os benefícios dessa paternidade para sempre, em nome de Jesus, amém. Aplauda a igreja. Eu vou pedir vocês que gentilmente acompanhem nossa equipe de consolidação. Eles vão fazer mais uma oração por vocês e já vão liberar vocês. Não vão pedir nada, vão dar abraço em vocês, vão orar por vocês. Vai ser um momento muito importante. Por favor, sigam aqui. Queridos, nós estamos caminhando para o nosso fechamento. Louvado seja Deus. Eu quero orar com vocês. Talvez você tenha se enxergado num desses pontos da pregação. E muitas vezes nós estamos como aquela mulher curvada, eu só vou falar dela, frequentando o culto, dentro da igreja, todo dia, segunda, quarta, domingo nos 3 cultos, online, presencial, e a coisa não muda, e parece que ninguém te percebe. Se você se sente assim, em algum momento, eu quero que vocês abaixem as cabeças, fechem os olhos, põe a mão no coração e diga para Deus, uma oração íntima, ninguém vai te expor. Eu vou orar com você. Deus, em nome de Jesus, visita agora, Espírito Santo, no íntimo. O Senhor que é o Deus da intimidade, o Senhor que resgatou cada um deles, o Senhor se importa. O Senhor se importa, Deus, daqueles que estão chorando por libertação, clamando por perdão, querendo acesso, intimidade, recomeço, transformação. Deus visita agora no íntimo, Senhor.
e faz o que o homem não pode fazer. Toca no profundo e diz: meu filho, minha filha, eu estou aqui, eu não sou indiferente à sua dor, eu estou te vendo, eu estou neste lugar, no poço de Beerla, oi Roi, eu estou aqui, eu sou o Deus que te vê. Diga para ele: Senhor, eu aceito a sua visitação, eu quero dar um restart, eu quero reconstruir. Nós oramos, Deus, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça consoladora de nosso Senhor Jesus Cristo e que as comunhões do Espírito Santo estejam sobre todos vocês, agora e sempre. Amém.